Salve, salve, galera. Estamos chegando aí para mais um programa Chutando para Fora, né? Um programa especial com o nosso convidado de hoje. Antes, né, de eu falar todo o recadinho que a gente sempre dá, quero prestar uma homenagem aqui para o nosso amigo, né, o Leco, né, ex-jogador de futsal, né, de futsal, de tudo aí, várias vezes campeão pelo Flamengo, pelo Botafogo, e que faleceu essa semana, né, vítima do Covid-19, né, muito triste. Então, a equipe aqui do Chutando para Fora vai prestar uma singela homenagem aí pro nosso amigo que nos deixou essa semana. Olha aí, confere aí. É isso aí, galera. Isso aí, uma pequena homenagem aqui do Chutando para Fora, né, pro nosso amigo que novo, 44 anos aí, nos deixou com esse vírus que é sério, né? E apresentar o nosso convidado de hoje, que também jogou, foi treinador, né, do nosso amigo, né, o Maurício Souza, treinador do Sub-20 do Flamengo. Boa noite, Maurício. Né, a gente vai fazer o programa aqui, mas infelizmente a gente começa com uma notícia triste aí, que pegou todo mundo de surpresa aí, né, Maurício? Boa noite. Boa noite, meus amigos. Sem dúvida nenhuma, a gente vive um momento de tristeza profunda, né? Por tudo que está acontecendo e agora também por perder um amigo, um cara que eu tinha uma relação próxima, um cara que tinha sido meu atleta, um cara de caráter ímpar, né? Eu chamava ele de uma criança grande, um cara que só queria ser feliz, né? A gente sente muito, como eu falei, a tristeza é muito grande, e agora nos resta a gente ficar com as boas lembranças, e eu tenho algumas boas lembranças do Leco. É isso aí, realmente, né? Como o Maurício falou aí, um cara super do bem, um cara animado, né? Gostava, encontrei muitas das vezes também o Leco aí nas micaretas, né? Um cara também que gostava muito, como eu, infelizmente, né? São coisas da vida. E a gente tem aqui, né, que tocar o programa, e vamos tentar tocar aqui da maneira, né, mais alegre possível, que era como o Leco era, né, um cara alegre, um cara para cima sempre. Começando Chutando para Fora de hoje com o Felipe Fontoura, Vitor Ginsburger, do Vitor Narrador, né, e Jaque Jesus. Boa noite a todos. Vamos começar aqui tocando, né, com o Maurício, tem muito assunto para a gente debater com ele. Maurício, primeiro, queria que você falasse para quem ainda não conhece um pouquinho da história. O Maurício foi jogador, né, jogador profissional, tanto no campo quanto no futsal, né, Maurício? Eu até costumo brincar, falar que eu consegui ser um jogador medíocre nos dois, né? Tanto no futsal quanto no campo. Eu fui atleta profissional de futebol de campo, profissionalizei no América, joguei alguns cariocas, depois tive uma passagem muito rápida para o Israel e voltei, encerrei minha carreira muito cedo, mas a minha formação toda foi do futsal, né? Eu joguei futsal desde os meus 8 anos de idade até me tornar adulto, né? E foi quando eu só parei de jogar futsal realmente quando eu profissionalizei no campo, quando assinei meu primeiro contrato profissional, aí eu parei de jogar futsal. Assim que eu larguei a carreira de jogador de campo, eu tive uma proposta do Paulo Mussalem para ir para o Unesc, que eu fui, mas por causa de uma lesão eu não consegui ficar, e aí voltei a retomar minha carreira no futsal. Eu não consegui morar na Espanha 6 meses, joguei na Espanha
metade de uma temporada e depois acabei aqui na Casa de Espanha jogando com o Luciano, foi quando eu parei de jogar. E até nessa época, também na faculdade também, né? Eu peguei Maurício jogando no futsal ainda, né? E depois na faculdade nós estudamos. O Maurício não podia até jogar, né, Maurício? Porque era profissional de campo, né? Não podia jogar o universitário, né? E ainda jogou bastante tempo aí de futsal, até que parou e virou treinador de futsal, né? Primeiro na Casa de Espanha, né, Maurício? É verdade, Caixinha. Tinha essa besteira dessa liga que eu nem sei se ainda existe, né? Na época, ou eu fazia a reversão ou eu não podia jogar no universitário. Acabou que eu não pude jogar universitário. Depois, em 2005, cara, vagou o Sub-13 lá na Casa de Espanha, eu jogava no adulto, e o Luciano falou, Maurício, acho que é o momento de você começar a pensar nessa tua carreira, dirigir. O Luciano sempre falou que eu iria dar treinador, que eu iria conseguir seguir uma carreira, e eu acabei aceitando. Ele só falou, cara, só não pode ser expulso do futsal, porque senão tu vai ter que cumprir aqui, porque eu ainda jogava ainda, né? Eu falei, Luciano, isso é mais difícil, mas vamos tentar. Eu lembro, Felipe, Vitor, eu falo que tem um arrependimento aí no meio do futebol, que o Maurício me chamou para ser auxiliar dele, numa época, acho que foi 2011, né? E eu acabei não indo lá para trabalhar com ele lá e aprender muito. Acabou indo depois, né? Não para ser auxiliar dele, acabei indo para ser treinador de outra categoria, mas com certeza se eu tivesse aceitado naquele momento lá, eu tinha aprendido muito aí, de repente, outras coisas poderiam ter acontecido, né, comigo. Mas em relação a isso aí, antes de passar... Com certeza. Antes de passar para os amigos aí para perguntarem, e aí o Maurício, né, na Casa de Espanha, depois da Casa de Espanha fez uma parceria com o Botafogo, né, que foi nessa época aí que o Januário tentou me levar 3 vezes até eu conseguir realmente chegar, né, na Casa de Espanha Botafogo, Casa de Espanha, e o Maurício já tinha ido para o campo, e até teve uma troca de categoria, não sei se o Maurício lembra disso, que eu ia para o 20, né, o Maurício ia ficar no 17, e o Alan no 15, mas aí o Maurício foi promovido no campo na época. Não sei se o Maurício lembra disso. E aí ele ficou no 20. E aí acabou que depois eu troquei com o Alan ficou no 17, eu no 15. E daí foi a gente trabalhando bastante tempo lá, o Maurício no campo. Começou, né, Maurício? Sub-11 e foi subindo no Botafogo, né? Sim, em 2010 a Casa de Espanha fez uma parceria com o Botafogo, né? Eu não sei se vocês vão lembrar. Início de 2010, né, tivemos aquelas tragédias por conta das chuvas. A Casa de Espanha sofreu, na verdade, teve um deslizamento e a Casa de Espanha perdeu todo o material de esporte, a quadra ficou toda quebrada e a parceria ganhou força aí. O Botafogo, a partir daí, não ia entrar com material esportivo, acabou entrando com material esportivo, doando, então a parceria ganhou muita força porque passou a ser Botafogo Casa de Espanha, né? Seria Casa de Espanha Botafogo, mas nós íamos jogar com a camisa da Casa de Espanha e o escudo do Botafogo. Passamos a jogar com a camisa do Botafogo com o escudo da Casa de Espanha. Em 2010, já no final, lá para o segundo semestre, eu tive um convite do Botafogo para dirigir o pré-mirim no campo, né? Era uma categoria que o Botafogo não tinha terminado, tinha acabado há uns anos atrás e não tinha, e eles queriam remontar essa categoria e ela iria disputar uma competição que chamava Rio Bonito, uma categoria pré-mirim sub-11, né? E eu acabei aceitando e consegui levar alguns atletas do futsal e a gente teve esse, a gente foi vice-campeão, perdeu a final para o Fluminense, um time que tinha sido montado sem muito tempo, né? E no ano seguinte, aí sim eu fui contratado para dirigir o sub-13 do Botafogo. Aí eu fui contratado realmente pelo Botafogo. Só lembrar que em 2010, ainda no pré-mirim, eu era contratado da Casa de Espanha. Eu passei a ser contratado da Casa de Espanha e do Botafogo em 2011. E de 2011, eu fiquei até 2016 no Botafogo, onde eu passei pelo mirim, infantil, juvenil, juniores, né? E cheguei a ser auxiliar do Eduardo Húngaro na Libertadores 2014 e do Carioca. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar também muito dessas experiências do Maurício no profissional, né? Foram 4 até o momento, e a gente vai debater isso também. Eu vou abrir aí, né, para a nossa bancada, Felipe, Vitor e Jaque, para suas perguntas aí para o Maurício. Vamos fazer um debate legal hoje, com certeza. Bom, então eu vou começar, né? Maurício, antes de mais nada, eu queria te parabenizar de verdade. Eu sou torcedor rubro-negro daqueles fanáticos.
Estive nos jogos que você comandou o Flamengo no Maracanã. Estava até com o Castanha, a gente assistiu junto, atrás do banco ali, onde você estava trabalhando, e a gente ficou muito focado no seu trabalho, de ver Felipe, como você... Manda. Repete essa parte aí, que a gente estava no Maracanã, lá assistindo o jogo dele aí. Repete para poder escutar. A gente estava igual o Tiete, a gente estava, ai, Maurício! Não, só para lembrar, porque uma vez, só de cortar, ele mandou uma mensagem, eu mandei uma mensagem para ele, e ele falou assim, quando eu estava lá de treinador, tu não quis ir lá dar uma moral, não. Eu tava Fomos assim, em todos. Fomos em todos. Mandei vídeo para ele, falei, daqui eu tava aqui, ó. Não, e aí o seu trabalho, putz, a gente estava muito focado em ver o que você ia fazer, né? Porque, cara, o Castanha sempre tinha elogiado muito e eu, de fato, só tinha visto seu trabalho na base. Cara, o que você fez com o time dos moleques naquele início de Carioca foi sacanagem. Você deixou o time, estava bem desenhado em campo, as linhas estavam jogando junto e a gente estava vendo o seu desespero por manter o time organizado o tempo todo. Isso é fundamental, porque assim, há muito tempo a gente não via no Brasil bons trabalhos técnicos. O Jorge Jesus chegou, botou esse novo trabalho, técnico mesmo, time organizado, etc., saindo jogando bem, e você fez com maestria uma continuidade. Eu quero saber o que tinha de dedo seu ali, o que é uma continuidade de trabalho, e parabéns de verdade, irmão, seu trabalho é maravilhoso. Foi muito legal ver você treinando o meu Mengão. Primeiro, obrigado, Felipe, pelos elogios aí, pela torcida. Então, eu falo o seguinte, cara, eu gostaria de ter muito mais contato, né, com o Jorge Jesus do que eu tenho, porque o nosso QTS segue o QTS do profissional, né? O quadro de treinamento semanal, os horários são os mesmos, né? Porque caso o profissional precise de jogadores, o Sub-20 está ali no CT para servir ao profissional. Então, no momento que ele está trabalhando num campo, eu estou trabalhando no outro. Então, o nosso contato, né, ele não é tão grande. É claro que, às vezes, ele me chama, a gente bate um papo, mas, assim, falar sobre tática, realmente, a gente fala muito pouco. E para mim seria muito enriquecedor, e só em poder ir no Maracanã, ficar num local, né, estratégico, um pouco mais alto, poder ver o time dele jogar, poder, em poucas vezes, mas trocar algumas ideias, né, para mim é um ganho muito grande, né, eu tenho certeza que todo mundo pensa igual a mim, quando tange referência, né, o Jesus veio para ser realmente uma referência de treinador no Brasil, né, eu acho que hoje é o time mais estudado, né, no Brasil é a forma do Flamengo jogar. E eu já tinha uma forma de jogar, e que passei a analisar um pouco o profissional, até porque eu acho que os juniores ele tem que correr paralelamente ao profissional, ele tem que ter pelo menos uma cara do que faz o profissional, e eu passei a observar isso também. Mas algumas coisas foram realmente coincidência, o time jogar próximo, as linhas próximas, né, as variações de sistema funcional, né, o encaixe de uma saída com 3, hora com volante, hora com lateral, algumas coisas a gente também já fazia, e eu fui aperfeiçoando na medida que eu também via o que ele estava fazendo, né? Então, quando a gente foi convidado a dirigir o time no profissional, a gente já tinha um time sub-20 com a ideia muito clara, né? Só para relembrar, o sub-20 tinha sido campeão carioca, né? Ganhou a Taça Guanabara, perdeu a Taça Rio, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a PG, ganhou o Campeonato Brasileiro e ganhou a Supercopa. Supercopa, não fiz o nome agora. Supercopa do Brasil. Supercopa. E ganhou a Supercopa. Então, um time que já tinha um esboço muito grande. Supercopa. E aí eu tive uma reunião rápida com ele e ele falou os jogadores que iriam descer. Esses jogadores que iriam descer eram atletas que tinham sido meus atletas, mas que já estavam um ano e pouco no profissional, e que tinham passado um ano praticamente sem jogar, né? E a gente sabe que por mais que o Mister seja um cara que dê atenção a todo mundo no elenco, todo mundo treina com ele sabe que o que dá ritmo a jogador é jogar. Então eu ouvi algumas coisas assim, nosso time se juntou, tá treinando há 8 dias, há 10 dias e tal, o nosso também praticamente, estava uma base sub-20, com atletas que também estavam de férias, que também tinham tirado férias e vieram para jogar, e é claro, com uma condição, né? Não teriam que ser titulares da equipe, mas vieram com uma condição, por estar jogando profissional, né, de, no primeiro momento, ter que jogar, né? Por uma questão óbvia. Então a gente teve que em 8 dias remontar, trazer as ideias e tal, e eu acho que
a força do trabalho do Mister, né? Com as nossas ideias, que são similares, acabou dando isso que você viu, né? Dando essa consistência de time. Eu tive que introduzir só algumas quebras de pressão, né? Algumas saídas de bola que eu tenho na minha equipe. Alguns já lembravam, outros não, a gente teve que lembrar, enfim. Mas aquilo ali é a forma como eu penso futebol, é a forma como eu quero que o meu time jogue. Eu acho que também foi facilitado por ser um time de garotos, né, ser um time de jogadores bem jovens, né, que viam aquilo ali também como uma oportunidade, que estavam completamente abertos às informações e também por me conhecerem, né, por ter uma boa relação comigo. Show. Vai lá, Vitor, Jaque. Não, vai lá, já. Maurício. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos aqui. Maurício, a minha pergunta você é tão jovem, mas ao mesmo tempo você já mostrou que é muito capacitado, tem muita experiência dentro do futebol. Hoje tem algum técnico que você se espelha para poder dar continuidade no seu trabalho? Boa noite, Jaque. Então, tem sim. Eu assim, todo treinador que eu trabalhei, eu tentei tirar muita coisa, né? Eu trabalhei com treinadores e quando você vai para o campo e você começa a ver de perto o trabalho do dia a dia, você aí sim, eu acho que você tem como analisar realmente, né? Porque a gente tem a mania de analisar resultados, né? E eu digo que o treinador ele não controla resultado, ele controla rendimento, né? Ele controla o dia a dia. E é claro que isso tudo está acoplado ao produto final, que é o resultado. Mas às vezes o resultado não vem. Às vezes a tua equipe joga bem, às vezes a tua equipe é bem treinada, mas às vezes o resultado não vem. Mas sem dúvida nenhuma, o cara que mais me inspirou, até pela condição, pela forma de jogar, pela ideia de jogo, era o Guardiola. O Guardiola é o cara que eu mais tenho como espelho, assim, é um cara que eu queria muito que as minhas equipes jogassem igual nele. Eu sei que vai todo ser mundo, muito né? difícil, todo mundo. Vai ser muito difícil, mas assim, agora nós temos grandes nomes, e todos os treinadores com os quais eu trabalhei, né? O Eduardo Húngaro, o Maurício Barbieri, o Dorival Júnior, foram treinadores que me acrescentaram demais, entendeu? Porque eu pude dia a dia, vendo no campo, vendo a maneira como eles conduziam os treinamentos, a maneira como eles tinham a ideia do jogo. Então, assim, foram treinadores que me acrescentaram muito, né? E eu não posso esquecer de jeito nenhum um cara que foi o maior incentivador para que eu virasse treinador, né? Um cara que me mostrava nas conversas que eu tinha que tentar seguir essa linha, foi o Ricardo Lucena, que infelizmente não está mais entre nós, mas foi um cara que, assim, eu aprendi demais, eu aprendi a ser treinador com o Ricardo Lucena, mas de parte de conteúdo, né, do futebol de campo, esses nomes aí são os caras que me inspiram, outros que me ensinaram muito. Sua pergunta, Vitor. Maravilha. Primeiro, também é um prazer estar falando com você, Maurício. Boa noite, seja bem-vindo ao Estando para Fora. Você, como formador, cara, de jogador, né, sempre ali na base, pegou lá, começou no Sub-11, foi até hoje profissional, né, Flamengo, lá no Carioca. Queria saber de você o seguinte, você vem da base de futsal, né, e hoje o Brasil em si, né, o país está muito carente daquela habilidade que a gente sempre teve, né, aqueles jogadores que realmente vêm para desequilibrar. Você acha que o fato, principalmente no Rio de Janeiro, né, o futsal está um pouco abandonado, um pouco largado de mão, isso influencia na formação de atleta, influencia na formação desses craques diferenciados para o futebol? Boa noite, Vitor. Assim, cara, eu não tenho a menor dúvida que sim. Eu acho que talvez no futuro a gente possa estar mudando de ideia, mas hoje eu tenho muito forte na minha cabeça que todo atleta deveria iniciar pelo futsal. Por mais que hoje o campo esteja trazendo, né, a questão das quadras para dentro do campo, né, quando você diminui o campo, quando você diminui o número de jogadores, diminui o número de interações e tal, tenta trazer o futsal para o campo. Eu acho que o futsal dá recursos ao atleta que vão acrescentar muito a ele na formação dele. Quando eu comecei a trabalhar no Mirim, pré-Mirim, eu lembro que eu tinha atletas de futsal que jogavam campo e atletas que só tinham jogado campo, que ainda não tinham passado pelo futsal. A diferença era muito grande já no comportamento de tomar decisão, de acelerar o jogo, de pensar na frente, de pensar mais rápido. Eu acho que isso se deve sim, essa queda que você citou e que eu concordo que existe, eu acho que se deve sim a infelizmente hoje a gente ter um futsal
enfraquecido, né? Eu torço muito para que os clubes não olhem para o futsal só como uma fonte de captação, né? Em 2008, o Luciano ele tinha uma ideia na época e ele lançou para um grande clube do Rio, que o jogador ficasse no futsal até os 14, 15 anos e depois ficasse só no campo, e os jogadores que não conseguissem desenvolver no campo, que eles retornassem ao futsal para seguir carreira no futsal, né? Era uma ideia ótima, só que hoje a gente sabe que pouquíssimos clubes aqui no Rio estão investindo no futsal depois dos 13 anos de idade. Então, assim, é uma pena, né? Porque eu acho que o futsal ele contribui demais na formação do atleta. E, Maurício, já pegando um gancho nessa situação, né, a gente veio, todo mundo veio do futsal, né, e também cheguei a trabalhar no campo aí. Os clubes, eles hoje pensam só em formar o jogador para o campo, né, e esquecem o futsal, não investem mais, e o jogador só joga até 13 anos. E eles têm esse pensamento, né, isso eu vivi de perto, de que 14, 15, 16 já não forma mais jogador para o campo. E a gente, né, e eu posso falar de mim ou de você, a gente sabe que isso não é verdade. Claro que na proporção ela é bem menor, né, porque os garotos já vão no campo desde o 13, mas que já saíram bons jogadores do 14, do 15, que hoje estão jogando no profissional, aí, jogando até fora do Brasil, né? Sem dúvida. Eu acho que a grande dificuldade é quando você fala das categorias maiores, é você conseguir criar relação de horários. Que dia treina no campo, que dia treina no salão, né? Porque o 15 e o 16, eles já têm um calendário muito grande, né? E treinam todo dia, né? E a gente sabe também que sobrecarga também não é legal para o atleta, né? Então, assim, a dificuldade para mim não está em tirar o garoto com 15, 16 anos do campo, do salão para o campo, ou você ter os dois. A dificuldade está em você conseguir organizar para que o garoto possa jogar os dois. Eu joguei, e eu te falo que eu fazia loucura. Eu saía do treino do campo, ia para o treino de salão, acordava cedo para ir para a escola. Assim, é uma coisa que eu não recomendo, né? Então, por isso que eu acho que você planejar melhor a ida para o campo, não deu certo, voltar para o salão, eu acho que você conseguiria alimentar as duas fontes, né? Mudando um pouco de assunto, jogando de novo para o futebol de campo, que é a mesma coisa, né? A gente só está correndo um pouco com os assuntos. Eu fico assim pensando, eu vi você citou o Eduardo Húngaro, a gente sabe do Barroca, do Barbieri, do Zé Ricardo e de vários treinadores que vão chegando. Você acha que o treinador, às vezes, ele tem que saber dizer não para alguns trabalhos? Tipo, putz, o Barbieri fez um início muito legal no Flamengo, mas era muita pressão. O Húngaro também, numa Libertadores, com o Botafogo. Você acha que, às vezes, o cara, nesse início de carreira, é melhor ele galgar um passo a passo, indo para times menores, para depois chegar? Ou o cara tem que aceitar o desafio e dane-se? Como é que você vê esse início de carreira de treinador assim? Pô, Felipe, eu acho essa uma pergunta muito difícil. Eu acho que só quem realmente está vivenciando isso pode avaliar, né, cara? Porque a gente sabe que por trás disso tem um monte de situações. Tem a relação com quem está arrumando essa possibilidade para ele, com as informações que traz para ele, a parte financeira, né? A gente não sabe o quanto é vantajoso, de repente, você aceitar, por mais que hoje em dia, na maioria das vezes, você tem os contratos, né, que o clube mesmo que te manda embora tem que arcar, enfim, é muito difícil. É claro que o ideal é que você que está começando, você tenha respaldo, você tenha um trabalho onde você possa ter respaldo, onde você vai ter tempo. Eu sempre falo, o futebol profissional ele não te dá muito tempo, você tem que ter resultado, senão você não tem o dia seguinte, né? Você não trabalha com a hipótese do dia seguinte, você trabalha aquilo hoje. O planejamento é uma coisa que é muito difícil. O próprio Barbieri, que é um cara que eu trabalhei quase um ano com o Barbieri, eu sei da qualidade dele. E ele perdeu um título lá em Goiás e ele foi mandado embora, né? Porque a equipe perdeu um título, um jogo. Mas aí, sabe? E como é que você controla isso? Eu acho que Goiás era um belo trabalho, era um belo clube para ele trabalhar e tal, enfim.
responder isso para você sem estar vivenciando tudo que gira em torno é muito difícil. Agora, sem dúvida nenhuma, que você pegar uma equipe estruturada, né, com bons jogadores, que pagam em dia, que vão te dar respaldo, que acreditam no teu trabalho, eu acho que é a melhor solução. Só para completar, não sei se eu estou me alongando, se eu tiver, vocês podem me cortar. Não, tá ótimo. Mas para mim, o grande X da questão, eu acho que a gente ainda não encontrou isso no Brasil, eu espero que um dia a gente encontre, o que a gente quer de treinador, qual é o perfil do treinador que eu quero, né? E aí a gente vai parar de olhar só para o resultado e vai entender que esse treinador vai precisar um pouco mais de tempo para implementar as ideias, para colocar as ideias deles em prática. Eu acho que hoje a gente ainda escolhe treinador, né, meio que E é engraçado, né, porque às vezes... Fala aí, Cassé, mas eu só ia dizer que, só completar que, você vê, às vezes o time até tem uma ideia, tipo o Corinthians agora falou que queria mudar o futebol, fazer o futebol mais ofensivo, ou ia dar tempo para o Thiago Nunes, e, irmão, se não fosse a pandemia, o Thiago Nunes ia ser mandado embora, ele ia rodar e ele estava tentando implementar um futebol que não é rápido. Todo mundo sabe que mudar o Corinthians, que jogava há anos, Castanha, Vitor, Jaque, Maurício, com o mesmo formato, né, formato Tite, formato ali, aquele formato para ganhar, para vencer, isso vai demorar, mas é o que o Maurício falou, né? Não adianta. Não, isso que o Maurício colocou, a gente já debateu até aqui, né, no Estando para Fora, antes de vir essa pandemia, a gente começar a fazer entrevistas, que como os dirigentes, eles não têm uma linha, né, de raciocínio, que isso aconteceu no Flamengo, no Corinthians, né, o Corinthians queria mudar, apostou no do Atlético Paranaense, no Thiago Nunes. Já estava um boato aí de Mano Menezes de volta, que é uma filosofia totalmente diferente. Aconteceu isso no Flamengo, com o Abel Braga, depois no Vasco agora também, porque o Vasco ele estava com o Vanderlei, aí pegou o Abel, agora já desiste, né? Mandou o Abel embora, já pegou o Ramon, que acredito eu que venha também com uma nova proposta de jogo, uma nova metodologia. Então, assim, os dirigentes aqui não têm muito, né, essa situação, como o Maurício falou, né, Vitor? Cara, você tira pelo próprio Flamengo, né, cara? Lá na época que pegou o Dorival Júnior naquele finalzinho de campeonato, eu acredito que ele fez um bom trabalho com o Flamengo, conseguiu mostrar realmente um cartão de visita, né? Falar para o Flamengo, olha, eu tenho condições sim de tocar o barco. E o Flamengo praticamente lá ignorou o que ele fez e trouxe o Abel Braga, e todos sabem o que aconteceu. Talvez se tivesse mantido o Dorival Júnior, não teria vindo Jorge Jesus, a história poderia ser outra, poderia ser melhor, poderia ser pior. Realmente a vida de treinador é muito complicada, né, cara? Tem uma ponto de interrogação ali. É uma situação assim que a pressão a todo custo, dependendo do clube que você trabalha, então é bem complicado. E eu queria aproveitar o gancho e saber do Maurício, que mesmo na base, né, Maurício, você trabalhando com meninos ali de 20, 17 anos, se tratando de um clube como o Flamengo, a pressão também é grande, né? O pessoal que está assistindo de casa entender um pouco como funciona a vida do treinador numa categoria de base, né? Sem dúvida. Assim, no Flamengo, a gente sabe que trabalhar no Flamengo é preciso que se ganhe títulos, né? É preciso que a paciência é um pouco menor, né? Acho que também é muito em função, não só da grandeza do clube, mas em função do que o Flamengo tem feito nos últimos anos, em questão de investimento na base, em questão de estrutura, né? Então, assim, é uma coisa que a gente acaba se acostumando, né? Para falar a verdade, é uma coisa que eu não entro em campo pensando que se eu perder, sou mandado embora, ou que eu preciso ganhar, eu entro em campo fazer o meu trabalho da melhor forma possível, mas você está coberto de razão, Vitor. A base é uma coisa que nós temos que rever. Eu não sei se no Sub-20, eu acho que no Sub-20 já é uma idade realmente de ganhar, eu acho que no Sub-20 já é uma idade onde você já pode montar estratégias, enfim. Mas eu acho que a gente não pode esquecer do processo de formação, isso principalmente nas categorias mais menores, nas categorias mais baixas, né? É claro que a gente não precisa dissociar a formação com a vitória, eu acho que as duas coisas podem caminhar junto, mas eu acho que a pressão por vitória, ela não pode ser maior do que a pressão pela formação do atleta, né? Então, eu acho que a questão de avaliação de trabalhos, elas deveriam mudar um pouquinho. Eu acho que a competição é um grande parâmetro de avaliação para a gente, desde que a gente entenda aonde a gente quer chegar com essa avaliação, para onde nós queremos ir, o que nós estamos direcionando para esse atleta, né? Porque
eu já tive essa discussão com o Castanho algumas vezes, né, aqui no Rio, entrando um pouquinho no futsal, a gente, para conseguir trabalhar um pouco mais a formação do garoto lá de 7, 8, 9, 10 anos, a gente mudava as regras. E eu discutia e falava o seguinte, eu acho que as regras têm que ser adaptadas assim, mas os treinadores têm que entender que não vai adaptar a regra se eu continuar burlando ela para chegar só no resultado final. Então, assim, eu acho que passa muito da cabeça de nós, treinadores. Eu posso falar a vocês que o Brasil hoje tem uma gama de profissionais trabalhando na base de alta qualidade, de alto nível, de profissionais que estudam futebol, que estudam formação e para que possa desenvolver o trabalho dele sem aquela obrigatoriedade de ter que ganhar. Eu acho que a vitória vai vir na sequência. E aí eu falo para você, eu acho que se a gente tiver esse tipo de formação, eu acho que o trabalho nas categorias maiores, sub-17, sub-20, vai ser muito facilitado. Muito facilitado, porque as brechas, os erros que normalmente vão lá embaixo, vão ser muito menores. Maurício, você passou, né, pelas categorias de base do Botafogo, hoje você está no Flamengo. Como é que você faz para poder ter um certo equilíbrio de cobrar meninos tão novos que, ao mesmo tempo, estão naquela transição, naquela fase de crescimento por ser meninos novos, mas você também precisa cobrar desempenho e resultado deles nos jogos. Como que você faz para poder manter o equilíbrio de cobrar esses meninos? Olha, Jaque, no meu caso, assim, a gente tem vários departamentos, entre eles o da psicologia, né? Que ajuda demais a gente a estar mantendo esse equilíbrio, porque, como eu falei para você, eu acho que em determinado ponto, dependendo da idade, a cobrança do treinador, às vezes, ele é até menor, né? Existem cobranças que vêm de fora, em cima da criança, muito maiores até. Eu trabalhei no passado bem próximo com garotos de 10, 9, 11 anos de idade, eu era coordenador e eu via, assim, responsáveis fazendo loucura com aquelas crianças, né? No sentido de cobrança, né? E até de tumulto de ambiente. Então, assim, o que a gente tenta fazer é justamente entender até onde a gente pode ir em relação ao que é cobrança, o que é orientação, o que é parte da formação, o que é dar ao atleta responsabilidade, né? Porque não é fácil. O atleta, principalmente no futebol de campo, tem atleta com 15, 16, 17 anos, que já tem um envolvimento grande de mídia, um envolvimento grande de empresários, um envolvimento grande do próprio clube, né? E você tem que saber se relacionar muito bem, porque eles próprios já acham que estão no outro nível, né? Então, eu chamo isso de equilíbrio. Quando esse equilíbrio quando você começa a perder esse equilíbrio, é hora de você parar, chamar o departamento de psicologia, no meu caso lá é a Michele, que trabalha com a gente, é uma profissional muito competente, e aí trazer ela para próximo, e aí a gente tentar conversar e orientar também o grupo de jogadores, orientar a comissão, para ver onde é que a gente está pecando. Eu acho que você não deve, né, tentar ser centralizador e achar que você vai resolver esse problema todo sozinho, porque a sua pergunta ela é muito pertinente. Às vezes a gente extrapola na cobrança, né? Maurício. Porque o futebol é um esporte de alta performance, faz muita cobrança, né? O Flamengo teve a sorte, né, que subiu o Vinícius Júnior, mas ele conseguiu ter um bom resultado, tanto que já foi vendido, o próprio Santos com o Neymar também, mas às vezes jogadores são bons na base, mas às vezes não estão tão preparados para poder assumir a responsabilidade de jogar no time profissional. O que acontece nesse meio do caminho é que é uma dúvida, né, cara? Eu falo sempre do Lincoln. Eu assisti o Lincoln jogar na base, era um fenômeno. E no profissional, não sei, alguma coisa não aconteceu, né? O que acontece, Maurício? Por que uns vingam pra caramba no profissional, outros não? O que é esse elemento aí que faz alguém brilhar ou não? Eu acho que passa muito também pela necessidade do clube naquele momento, né? Na posição. E também, assim, a gente não tem uma resposta exata para isso, né?
Eu acredito muito na confiança do garoto, ele entrar e entrar bem, ganhar confiança. Eu acredito ele subir no momento certo, às vezes se queima etapa, às vezes se demora a subir, né? Eu acho que isso é um time muito difícil de você ter, né? Eu lembro que o Lincoln subiu para o profissional, se eu não estou enganado, com 16 para 17 anos de idade, né? Foi isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Lincoln no profissional e eu falo para vocês que é um atacante diferenciado, completamente diferenciado. É um moleque muito inteligente, muito técnico. Assim, eu acho que, minha opinião, é questão de tempo. Não sei se no Flamengo, mas é questão de tempo ele se transformar num grande jogador. A gente debateu sobre alguns atletas, né, alguns jogadores que eram considerados promessas no Flamengo e acabaram não subindo. A gente fez lá no canal do Felipe, né, Felipe? Aí a gente é enorme, né, Castanho? Uma lista grande, lista enorme, porra. Uma lista enorme. E, Maurício, qual foi a principal mudança na base do Flamengo? Que foi uma base que há pouco tempo agora começou a ganhar bastante, né? E também voltou, né? Vamos botar a revelar grandes jogadores aí, jogadores que foram vendidos aí por milhões. Só recentemente agora já foram 3, né? O Vinícius Júnior, o Paquetá e o Renier. E a gente sabe que a base do Flamengo andou, na época atrás, outra gestão, né? Não ganhava, não formava. O que foi a principal mudança? Eu não sei nem se foi só no Flamengo, Castanho. Eu acho que o olhar para a base ele mudou bastante no Brasil, sabe? No Flamengo, eu penso que o Flamengo começou a entender mais, né? Que a base também requer investimento, né? Requer estrutura de trabalho, requer organização. O Flamengo hoje é um clube extremamente organizado, tem sua base extremamente organizada, tem uma estrutura que possibilita o desenvolvimento do atleta, né? Existe um investimento grande para que isso aconteça. O Flamengo tem vários captadores espalhados pelo Brasil. Enfim, o Flamengo está cercando tudo que realmente a base precisa fazer para que não só os resultados competitivos apareçam, mas também a questão de retorno financeiro, né, com os atletas que foram vendidos. Que, aliás, é o que dá mais dinheiro, né? O patrocínio. Se você juntar o que um patrocínio paga, tem patrocínio de 20 milhões na principal ali, na barriga, 20 milhões, enquanto um jogador aí desses rende 150, 160 milhões, velho. É surreal a diferença de você produzir craque. É bizarro, assim. Verdade. Maurício, eu queria tirar uma dúvida com você em relação ao seguinte: a gente fala muito no Flamengo formador, né? E, claro que para o treinador da base é um orgulho imenso saber que você trabalhou aquele menino, ele foi profissional e estourou. E quando acontece o contrário que eu digo o seguinte: você tem um jogador sub-20, ele está ali convidado a ser profissional, vai lá, não tem um bom desempenho, volta novamente para o sub-20. Como trabalhar a cabeça desse garoto? Como ele vem muito diferente, de se achando um pouco mais do que os demais do elenco, ou não? Você ainda consegue trazer ele para dentro da realidade e mostrar para ele que a hora certa vai chegar? Eu não tive muito essa questão, não. Não vivi, para te falar a verdade, não vivi. Já vivi, mas não vivi esse tipo de problema, né? Mas eu penso da seguinte forma: eu acho que todo atleta que sobe, seja para ficar uma semana, tem que existir um planejamento do porquê esse atleta subiu, né? E eu acho que os departamentos têm que cercar esse atleta, né? E explicar o porquê que ele está subindo, porquê que ele está lá em cima. E a mesma coisa quando ele descer, né? Porque se eu entendi, Vitor, bem, desculpa se eu responder uma coisa que não tem nada a ver, se eu entendi, é a mudança de personalidade do atleta, quando ele sobe e quando ele desce, né? Ele desce mais marrento e tal, assim. Exatamente. Eu te confesso que mais frustrado também, né, Maurício? Ou mais também, frustrado. Também tem esses dois pontos, né? Ele pode subir com a cabeça diferente de, vou me profissionalizar, daqui a pouco tem aquele pau de jogar feio, ele volta já, será que eu vou ser jogador mesmo? Será que eu não vou? E tem um cara que volta se achando, né? Já joguei no profissional, tem que me respeitar e tal. Se acontece muito isso, né? E quando acontece, como é que você lidar com a situação? Era mais ou menos essa a pergunta. Então, mas você foi bem, né? A sua linha de raciocínio está atingindo a minha
Expectativa. Se o atleta tiver nessa onda de que, né, que ele é o maioral, que ele teve lá em cima e que a gente não tiver uma ajuda dos departamentos, nós vamos ter problema, porque o choque vai ter que acontecer, não tem jeito, porque se não estiver rendendo, ele não vai jogar. Então eu acho que é preciso que tenha uma ajuda dos departamentos em mostrar por que ele subiu, por que ele está descendo. Eu lembro de uma vez, eu já estava no sub-20 do Flamengo e o Vasco foi jogar contra o Fluminense, eu acho, e desceram no Vasco vários jogadores do profissional que estavam no profissional já há 3, 4 meses, e o Fluminense, se não me engano, ganhou de 5-1, né? E aí eu lembro que eu levei isso para os meus atletas e falei assim, gente, se o profissional desse 5, 6 atletas para jogar no sub-20, beleza? E o sub-20 perde de 5-1, o que esses atletas estão fazendo no profissional? Né? A pergunta que eu fiz a eles, trouxe para a minha equipe, assim, se você está no profissional e você desce para jogar no sub-20, o seu rendimento tem que ser maior até do que você está tendo no profissional para você mostrar que o teu lugar é lá em cima, né? Porque senão você causa dúvida. Então, assim, isso já é uma maneira da gente estar tentando levar ao jogador que ele precisa estar o tempo todo tendo rendimento, entendeu? Independentemente se ele está no sub-20, se ele está no profissional, que o Flamengo ele olha para o jogador, né, vendo o retorno competitivo, vendo o retorno financeiro, então se não der para ser no Flamengo, vai ser em outro lugar. O importante é que o jogador vire, o importante é que o jogador realize o sonho dele, o importante é que o jogador seja bem sucedido, se não for aqui, vai ser em outro clube. Então, assim, eu acho que os departamentos têm que participar, mas a questão do rendimento está muito claro para eles. Isso aí aconteceu, basicamente, né, como o Maurício falou, na Copinha, que a gente vai falar daqui a pouco, né, dessa conquista aí. Antes eu queria saber, o Maurício trabalhou com o Eduardo Húngaro na Libertadores, né, no Botafogo. Com o Maurício Barbieri também, né, pegando com a Libertadores. E com o Dorival na reta final, disputando o título. Então, assim, dos três, uma cobrança muito grande, acredito, né, e também a característica de cada um, se tinha muita diferença, tanto da parte técnica, tática de cada um, quanto também na parte do que busca, né? Acho que buscar, todo mundo busca a mesma coisa, mas tem uma diferença deles aí, até de personalidade também, né? Então, o Eduardo Húngaro eu vi trabalhar na base, né? Porque ele trabalhou no Sub-20 do Botafogo também. Inclusive, eu, quando vou para o Sub-20, eu vou para o lugar dele, né? Ele estava no profissional. E era um cara de muito comando de grupo, era um cara que de bons treinos e que tinha uma ideia muito clara de jogo, né? O Maurício eu conheci assim que eu subi, eu só conheci o Maurício de nome, né? Ele veio contratado no início do ano para ser auxiliar do clube e com a saída do professor Carpegiani ele assumiu, né, internamente, eu subi para trabalhar com ele e conheci o Maurício de convívio naquele primeiro dia ali no campo já, né? Foi quando a gente foi apresentado e já começamos a dar treino. E o que eu vi foi um cara da mesma forma, um cara que conseguia levar o grupo com mais ideias, né? Um cara mais calmo nas relações, mas também com uma ideia de jogo muito clara, entendeu? E é por isso, assim, que eu sei que às vezes as coisas não acontecem, né, Castanho? A gente sabe que é preciso que se tenha sorte também. Eu acredito em competência, sim, mas eu acho que aquela bola tem que entrar, aquela outra bola não pode entrar, tem que bater na trave e sair, sabe? Eu acho que isso também tem que acontecer para que, como eu falei, eu acho que o trabalho, ele com o tempo, ele vai se mostrar, né? Mas se você não der sorte, né, se tiver que mostrar uma coisa muito rápida, né, um trabalho muito rápido, você tem que contar com isso também. Eu na verdade, acredito nisso, né? Verdade. Um excelente exemplo é do Barbieri. Putz, o jogo que para mim determinou a queda dele foi contra o Ceará, que o Flamengo toma um gol do meio de campo, o Diego Alves toma um gol que ele jamais tomaria, um frangaço, assim, putz. E aí meio que determina a queda do trabalho todo do técnico, um vacilo, um detalhe. É sorte mesmo, que você falou também, não é só trabalho, né? Eu estava no banco naquele jogo com ele, assim, as reclamações, né? Porque naquele momento o gramado do Maracanã ele estava deprimente, mas estava horroroso, né? E o Flamengo, um time de propor, jogando para cima, jogou os 90 minutos em cima do Ceará, mas é difícil de você jogar num campo ruim contra um time que marca muito baixo, se defende muito bem, que era um time organizado defensivamente, né? E numa bola, um chute lá de fora, ela bate no montinho e o Diego Alves não consegue pegar e a bola acaba entrando. Então, assim, é aí o que eu falo, né? Uma junção de coisas. Se de repente o campo tivesse um tapete, o Flamengo conseguisse propor o jogo que era treinado,
talvez as coisas acontecessem, né? Tem que contar com esses acasos também, né? Na primeira vez que você comandou o Flamengo na beira de campo foi naquele jogo contra o Emelec, né, que o Barbieri foi expulso. Aí você acredita que você foi pego de surpresa, né? Um dia você foi treinador de futsal, depois da base do Botafogo, depois Flamengo, e depois foi pego, né, comandando o Flamengo ali pela Libertadores, uma competição muito cobiçada. Como foi para você encarar ali o Flamengo na beira de campo naquele momento de primeira? Você tem razão. Eu fui pego de surpresa, até porque era um jogo que valia a classificação, né? Aquele jogo ali valia a classificação. Se a gente não ganhasse aquele jogo, a gente ia ter que ganhar para classificar lá dentro do River Plate. Então, foi tenso, porque eu vi um jogo aberto, né? O Flamengo tem disso, né? O Flamengo é um time que tem que jogar para frente, o Flamengo é um time que tem que jogar para cima. A gente ganhava o jogo de 1-0 e o jogo ficou o que a gente chama de transitório. A gente atacava e voltava para defender. O jogo ficou um jogo sem controle de posse, né? A gente não tinha uma equipe que não está controlando o jogo, não. O jogo batia lá e batia cá. Aquilo me deu um desespero muito grande. Eu falei, gente, o nosso meio campo está completamente aberto e eu estou na beira do campo aqui, se eu tomar um gol, a culpa vai ser toda minha, né? E eu tinha que fazer alguma coisa. E na verdade, eu não tinha quem conversar naquela hora. Eu era auxiliar. O treinador foi expulso, né? Você conversa com quem? Eu queria dividir aquilo com alguém, porque eu queria ver se as pessoas estavam vendo a mesma coisa que eu. Eu lembro que eu chamei o preparador físico, o Diogo, que é muito meu amigo, falei, Diogo, cara, a torcida vai me xingar, mas eu tenho que botar o Jonathan no campo aí e falar para ele não sair do corredor central, cara, para ele ficar ali, porque o Cuejá é um jogador que saía muito pro lado para defender, né? Pra fazer a cobertura, né? O Cuejá cobria muito bem. Mas assim, o problema é que às vezes ele dobrava, né? O problema é que às vezes ele dobrava do lado, né? E o Emelec às vezes. Aí você abre o outro lado, né? O jogo posicional vai dar espada do outro lado lá, mas sorte que o Everton Ribeiro resolveu o problema, aquela falta lá, graças a Deus. Maurício, coisa boa. Há vários títulos aí, o Sub-20 nesse ano 2019 ganhou 5 competições, né? De 7, né? Se eu não me engano. Mas antes disso aí, vamos voltar um pouquinho antes, a Copinha talvez seja, não pelo peso, que um brasileiro talvez tenha mais peso que a Copinha. A Copinha talvez é mais tradicional, mas pela forma que foi, né, cara? É um título mais especial? Ou 2 que você teve até agora? Eu acho que a Copinha ainda é o mais tradicional e de mais peso ainda, apesar de não ser o mais difícil. Talvez não seja o mais difícil. Eu acho que o brasileiro pode tomar isso com o passar dos anos, né? Pode acontecer, porque sem dúvida no brasileiro é mais difícil de você ganhar, né? Foram 25 jogos, eu acho, e com todos os times, né, de ponta do Brasil. Agora a Copinha teve aquilo, né, aquele algo a mais por conta do que foi aquele mês, aquela loucura, né, cara? A gente está lá completo e daqui a pouco você cede 7 jogadores e daqui a pouco você cede mais 5, quando você está com menos 12, né, você está praticamente com o time todo aqui no Rio. E aí acaba o jogo lá, eles voltam, alguns de van para poder jogar, né? Eu lembro que teve jogo que a gente fez, se eu não estou enganado, quando o Avaí, que a gente tinha 4 jogadores no banco, né? Então, assim, acho que a dificuldade se deu muito também por conta disso, né? De estar cedendo jogador profissional naquela ocasião e não saber, né? Se eles iriam voltar ou não, ficava aquela ansiedade, volta ou não volta, quem vai poder vir jogar. Eu acho que foi mais sensacional por conta disso, né? Porque chegou um momento que ninguém acreditava na gente mais. E caiu bem naquilo que falamos anteriormente, né? Que o Vitor falou, do jogador vir jogar no profissional, né? Pelo Campeonato Carioca, e ter que voltar para São Paulo para jogar pelo Sub-20 lá, uma competição. E mesmo assim, né, cara, os garotos se doaram bastante, né? Como você falou, e fez uma conquista maravilhosa lá em São Paulo. E eu lembro que eu tinha subido do Flamengo, isso foi início de 2018, né? Eu lembro que eu tinha subido do Flamengo final já de 2017, e os juniores, né? E a gente ia jogar uma competição chamada RS, que é no Sul, né? E nós fizemos 4 jogos e perdemos 4 jogos. Antes dessa RS, nós disputamos a OPG. E ali eu estava tentando introduzir a minha ideia de jogo, né, na OPG, e a gente foi eliminado para o Botafogo no Engenhão aos 48 do segundo tempo.
Então, assim, nós jogamos a OPG, fomos eliminados da final, na semifinal para o Botafogo, que era o time do Barroca. A gente quando a gente foi, planejou RS, eu lembro que 3 jogadores já não viajaram. O Clebinho, lateral direito, o Jean Lucas, o meio-campo, e eu acho que o Lucas Silva. Não, o Lucas Silva viajou. E mais um jogador que agora eu não me lembro. Mas 3 jogadores eu lembro que não viajaram mais com a gente. Aí o Rafael zagueiro. E aí, quando a gente vai para RS, foram 4 jogos, 4 resultados negativos. Então, assim, a gente tinha acabado do Flamengo, tinha sido eliminado do Botafogo, tinha perdido a RS, 4 jogos, 4 derrotas. Aí vai para a Copa São Paulo. Aquilo foi bom para a gente, por outro lado, porque a gente teve um pouco mais de tempo para trabalhar a equipe que ficou para a Copa São Paulo, né? Tirando aqueles jogadores que estourariam a idade. E a gente teve um pouco mais de tempo para planejar e trabalhar nossas ideias. Só que chegou lá, cara, né? A gente viu que tinha que ser na base da superação. E foi na base da superação. Eu lembro da final. A final a gente... aliás, todos os jogos. Nós ganhamos jogos de 1-0 e estamos por cansaço mesmo, recuar, não porque eu queria, mas o time recuava, então a gente organizava uma linha mais baixa para tentar ganhar de 1-0 mesmo, e nós fomos ganhando de 1-0, jogador pedindo para sair, não tinha troca. Foi aqui na final, cara, time do Jardim de São Paulo, o time do Jardim de São Paulo, uma máquina. Eu já falei, cara, nós vamos pegar o São Paulo na final, do jeito que nós estamos. E aí os atletas voltaram, né, para a final. Foi quando a maioria voltou, realmente a gente teve o time completo, mas numa outra vibe, de uma outra maneira. Os caras tinham acabado de vencer o início do Campeonato Carioca, é bem difícil. Eu lembro que a final a gente joga 10 minutos de final, a gente faz 1-0, consegue manter ainda a posse, dá uma outra finalização, poderia ter feito 2, o jogo bem equilibrado, mas um pouco melhor pra gente. Depois de 15 minutos, meu irmão... Apagão. Foi só... Aí entra a sorte que eu falei, filho, porque eu quase que torcicólogo, eu só olhava pro meu gol. Eu tava no outro banco aqui, e o jogo não vinha, cara, só... O que você faz numa hora dessa, quando o time não sai pro jogo? Que desespero que dá. O que você pode fazer? Arranca os cabelos é foda, que quase não tem ali, porra. Maldade. E aí, primeiro tu reza, né, cara? Não, brincando, mas... E ainda tinha, assim, tinha uma coisa ruim, né? Porque o primeiro tempo, a gente ainda conseguiu... A defesa estava na minha frente, então a gente organizava a saída de bola, ainda tinha feedback ali de fala, mas no segundo tempo a defesa foi lá pro outro gol, e era distante. Então, assim, cara, tu não começa... as pessoas acham que o treinador vê tudo, né, cara? Mas a gente não tem resposta para tudo, e a gente também não vê tudo. Então, eu não comecei... Já não tinha muita noção de como é que estavam minhas linhas, se elas estavam bem postadas, se elas estavam equilibradas, se elas estavam deixando buraco, se não estavam. Alguma coisa você vê, outras coisas você não vê, e aí você vai dando feedback, vai sentindo tua equipe, vai tentando consertar alguma coisa, outra com troca. Mas o que eu percebi, e aí foi uma coisa que depois a gente trabalhou muito, o Flamengo tinha um perfil, essa equipe tinha um perfil de ser transitória. Era uma equipe que transitava para o ataque muito rápido. Por mais que eu quisesse mudar uma ideia, eu tinha pouco tempo de trabalho, quando as coisas apertam, a tendência é você se segurar em hábitos que você já tinha, hábitos antigos, aqueles que você reconhece mais. Então, o que a equipe fez foi, naquele momento de dificuldade, foi segurar o cara. O que eu sempre fiz bem nesse tempo todo aí que eu tô no Sub-20? Foi me fechar e transitar. E sair em velocidade. Então, a equipe fez isso. A sorte é que a gente estava realmente defensivamente muito bem organizado. E o São Paulo não estava num dia feliz. Foi onde entra o que eu falo da sorte, né? O Iago, meu goleiro, que nem foi o Neneca, porque o Neneca estava no profissional. A gente optou pelo Iago, porque o Iago tinha feito já 3 ou 4 jogos seguidos, e o Neneca já estava há 15, 20 dias sem jogar, né? Então a gente optou pelo Iago, que era o goleiro reserva na época, o titular era o Neneca, e o Iago fechou o gol, né, cara? O Iago fez defesa ali impressionante. E contra, sem dúvida nenhuma, uma equipe, talvez a melhor equipe do Brasil, que era a equipe de São Paulo. Mas eu acho que por tudo que aconteceu, né, e eu lembro do vestiário, para resumir essa história, eu falo para eles o seguinte, eu falo, gente, olha só, nós estamos jogando contra uma bela equipe, bem treinada, tecnicamente muito boa, mas nós somos tudo isso também. Nós não chegamos na final à toa, isso entre outras coisas, mas é final da minha fala. Nós não chegamos na final à toa, nós somos um time de vocação ofensiva, um time que consegue ficar com a bola, um time que sabe o que faz com ela, e a gente só está se defendendo. E quando a gente rouba a bola, a gente tenta chegar no ataque com 2 ou 3 toques, e quando não consegue, dá a bola para os caras. Então, recomeça o ataque, joga no gol, volta a bola, recomeça novamente, fica com a bola um pouco mais, elabora melhor a saída para não dar a bola para os caras.
ok, beleza, vamos lá. E quando eu tô entrando no vestiário, saindo do vestiário, 3 ou 4 jogadores me chamam assim e falam assim, ó, independentemente de como a gente vai jogar, a gente não vai tomar gol, a gente vai ser campeão. Eu falei, cara, quem joga é jogador, quem resolve é jogador. Eu falei, então vambora, tô com você. Escolo, porque tava lá do outro lado do gol, o olho para lá, 8 minutos de acréscimo. Mas, ô Maurício, e repouso. Você falou uma coisa que chamou muito minha atenção, assim. O que a tecnologia pode ajudar? Porque, de fato, o técnico, ele assiste o jogo com a visão, quase que a visão de um jogador ali, né? Ou da linha de defesa ou da linha de ataque. O treinador não tem a visão de cima. A tecnologia não pode ajudar vocês, tipo, ter alguém, um auxiliar lá de cima mostrando como as linhas estão andando, etc., e você está acompanhando num tablet. Como é que a tecnologia pode te ajudar nesse momento? Quando o banco é no meio, né, e agora a maioria deles são, acho que está sendo até obrigado, né, quando o banco é no meio, te facilita muito a tua vida, né, porque por mais que do lado que fique, você consegue ver, né, mas eu acho que a liberação do rádio, da comunicação, quem está lá fora, foi muito boa para a gente, muito boa, porque quem está de cima não vê a velocidade que o jogo está, mas vê todo o desenho, né, vê tudo que está acontecendo, porque tem uma visão de cima, né, quem está no plano ali no campo, ver a velocidade que o jogo está se dando, né, cara? Mas dependendo do local do banco, você tem alguma dificuldade de ver alinhamento do teu setor, né? Se eles estão realmente ali, estão afundando um pouco mais, estão controlando bem a profundidade ou não, enfim. Eu acho que essa comunicação, quem está de cima, a gente não tinha isso, né? Na época a gente não tinha ainda essa comunicação. Então, por mais que eu tivesse um auxiliar, a visão dele era praticamente a mesma que a minha. O jogo contra o Fluminense, Felipe, eu mandei mensagem para ele, né, porque o Flamengo perde aquele jogo, né, com o gol do Nenê, e assim, não tem justiça no futebol, vamos botar assim, né, cara, mas o Flamengo jogou, talvez, tenha sido a melhor partida do Carioca, né, e ganhou do Volta Redonda, empatou com o Macaé e ganhou do Vasco. Foi evoluindo. Mas talvez o jogo contra o Fluminense tenha sido o melhor jogo, né, cara? Saindo jogando, o jogo de aproximação, jogo apoiado, como ele falou, as linhas próximas, e botou o Fluminense na roda, literalmente, naquele jogo, e acabou que no final do jogo, na marca da metade pro final, teve o gol do Nenê, acho que com 30 e pouco do segundo tempo. Foi essa também, Maurício? Foi o melhor jogo daquele do Carioca? E o Fluminense muito bem postado pelo Odair, velho. O Odair montou um time defensivo chato, né? Difícil de furar. Então, eu gostei muito do jogo, mas eu achei que foi um jogo que a gente não teve tanta criatividade no último setor. Eu achei que a gente foi muito bem ali até, né, o 2 ali, início do 3, mas a gente não conseguia furar, né, com qualidade, com clareza a última linha do Fluminense. Então, a gente tinha o controle da posse, saía bem com ela, conseguia empurrar as linhas do Fluminense para trás, um time que também, como o Felipe falou, um time bem treinado, um time que jogava bem próximo, uma linha bem rígida, né, cara, jogadores muito experientes, eu pude ver isso de perto, né, cara, é incomparável a força do Gilberto com a força do Bill, né, naquele momento, enfim, mas a gente jogou, eu acho que a gente encarou de igual, né, e também achei que a gente sentiu um pouco a rotina, né, a gente não ter muita mudança, a gente manter a equipe o tempo todo, o jogo muito próximo do outro, a gente não teve nenhuma semana cheia, né, para trabalhar, foram jogos quarta e sábado, quarta e domingo. Eu acho que acabou que a gente naquele jogo deu uma sentida, alguns jogadores, uns até pediram para sair, e a gente deu uma sentida e não teve muita impetuosidade, não teve muita volúpia no último setor, né? As coisas aconteciam ali, mas eu acho que o último passe, um passe mais elaborado, 1 contra 1, e quase que a gente empata no final com o gol do Lucas Silva, né? Maurício, a gente sabe que hoje o Flamengo vive a fase Jorge Jesus, né, cara? Que o cara realmente veio para revolucionar não só o Flamengo, como o modo de pensar futebol no Brasil. Eu queria saber de você se no Flamengo tem algum plano, algum planejamento de utilizar vocês, treinadores da base, para ter mais proximidade e meio que aprender, estagiar um pouco ali com o Jorge Jesus, para amanhã ou depois o Flamengo não depender de treinadores externos, né? E da mesma maneira que aproveitam a qualidade de jogadores da base, aproveitar também esse ímpeto ali, né, de você, Jorge Jesus, outros treinadores, nessa evolução, tanto do treinador para um dia sair do treinador da base, sair pro profissional.
Existe esse tipo de trabalho? Existe esse planejamento para o Jorge Jesus? Vitor, não nos foi apresentado nada nesse sentido, né, cara? Assim, eu acredito também que o Flamengo é um clube que vinha sendo muito cobrado por títulos, né? Títulos expressivos, né? Essa gestão é uma gestão que está há pouco tempo no clube, né? Eu acho que a prioridade deles é justamente essa, né? É trazer o que tem feito, né? Trazer o Flamengo aos títulos de expressão, né? Eu acho que isso pode, de repente, no futuro próximo pode vir a acontecer, mas a gente não foi apresentado a nenhum tipo de planejamento nesse sentido, não. E seria interessante, obviamente, né, para vocês. Acho que sim, eu acho que se for nessa linha, né, se entenderem que o treinador do Sub-20 ele tem perfil, né, eu não sei se o Flamengo no futuro próximo vai investir num treinador novo, né, sem experiência. Eu acho que essa experiência com o Jorge Jesus foi muito bacana, né, eu acho que o clube acertou em cheio, e eu acredito, né, só, é minha ideia, também não me passaram nada, que a sequência seja um treinador, quando Jesus sair, né, quando Jesus não ficar mais, seja um treinador de expressão, de experiência também, eu acredito. Entendi. Fiz essa pergunta, né, Bruno Castanho? Porque, pelo menos, a gente está do lado de cá, eu, se fosse um dirigente ou alguém forte do Flamengo, com certeza eu implantaria isso, até para aproveitar melhor o investimento que está sendo feito no Jorge Jesus, né? Aproveitar que ele vem com uma leitura diferente do futebol e passar isso para a minha base, passar isso para quem já está dentro, porque o que se investe hoje no Jorge Jesus, investe hoje, que eu digo, na renovação, e lógico, lá no começo, e ele deu resultado. Então, aproveitando esse gancho, eu acho que seria uma ideia fundamental, vamos dizer assim, para o Flamengo planejar melhor esse investimento no Jorge Jesus, né? Tirar de retorno dele, além dos títulos, óbvio, que é o esperado do treinador e do investimento que é feito, esse crescimento de formação de treinador, né? Para não ter que depender de novo da sorte de achar um novo Jesus aí fora. Ô, Maurício, e para quem ainda não conhece bem ainda o Maurício Souza, como a gente define o treinador Maurício Souza? Cara, sou um cara tranquilo em relação ao que eu quero para minha vida. Tenho futebol como minha vida, né? O que eu mais gosto de fazer. A profissão, realmente, eu sou um sortudo por trabalhar numa coisa que eu sou extremamente apaixonado. Sou um cara extremamente família, né? Tanto é que eu moro no mesmo lugar. Eu casei, depois que me separei, voltei a morar com a minha família, com minha irmã. Tento me preparar ao máximo para conseguir, né, numa carreira bem difícil, que a gente sabe que é bem competitiva, tá conquistando meu espaço, né, tento boa relação, tento ter uma vida saudável, enfim. Eu acho que isso não tem muito segredo não, Castanho, eu sou isso aí que vocês estão vendo. E como treinador, Maurício, dentro de campo, forma que o Maurício gosta de jogar? Eu me vejo como um treinador que gosta de propor o jogo, um treinador que gosta de ter um jogo organizado. Hoje me identifico mais com o jogo posicional, mas entendo que a equipe tem que estar preparada para as circunstâncias do jogo, então a gente também tem outras formas de jogar, mas a que eu mais me identifico hoje é com o jogo posicional. É um jogo bem elaborado, um jogo que visa ter a posse de bola, mas não uma posse de bola por ter a bola, né, com objetivos. Mas como eu vim do futsal, Castanha, e a gente sabe muito bem que no futsal não existe uma equipe jogar em uma fase só do jogo, não existe uma equipe só ter a bola ou só se defender bem. Eu sou um treinador que eu gosto das equipes equilibradas. Quando a gente não tem a bola, por um acaso o dia não for de ter a bola, a gente tem que saber se defender bem. Então as minhas equipes tendem a ser equilibradas, sabem jogar na fase defensiva, sabem jogar na fase ofensiva e sabem jogar também nas transições. Eu procuro passar isso para eles, né? Procuro formatar as minhas equipes desse jeito. É claro que, no primeiro momento, é um jogo de construção, um jogo que sai desde o goleiro, tentando jogar um jogo elaborado para chegar ao ataque. Então, Maurício, eu quero voltar na questão aqui dos meninos da base, né? Até citei o Vinícius Júnior, né? Que ele subiu e conseguiu, né, assumir a responsabilidade, a cobrança de estar no time profissional. Mas o Felipe citou o Lincoln.
Então, o Lincoln não teve um bom desempenho até agora no profissional do Flamengo. Porém, se ele fizesse aquele gol contra o Liverpool pelo Mundial, talvez ele teria uma outra. Talvez ele teria uma estátua, já. Ele dá uma estátua para ele lá na Gávea. Se ele fosse aquele gol, eu carregava ele aqui, ó. Não era nem lembrar do Gabigol, pô. Então, só para poder concluir aqui, né? Eu quero saber de você se no futebol é desempenho, resultado ou sorte. É uma junção das três, mas sem dúvida nenhuma o resultado vem primeiro. Mas eu acho que é uma junção. Eu acho que só o fato do Lincoln estar ali com 19 anos, jogando uma final do Mundial, né? Realmente a bola veio para ele, e ele não costuma perder aqueles gols. Aquele gol, lembra vocês até o gol que ele fez contra o Grêmio, né? Lá, uma entrada rápida no primeiro pau, ele deu um toque, né? E fez o gol. O Lincoln é um jogador que sempre teve destaque pelos gols que fez. Mas só o fato de ele estar com 19 anos entrando num jogo, né, contra o Liverpool, podendo participar de uma final de Mundial, né, já retrata o que é ele. Agora, já que eu acho que o futebol é uma junção das três coisas. Agora, se você tiver desempenho, né, e eu acredito que se você tiver sorte, você vai ter resultado, né, mas eu acho que você trabalha para ter desempenho, né, porque isso você controla, você consegue controlar o desempenho. O resultado e a sorte, a gente não controla. É isso aí. O futebol é um detalhe, né? Um detalhe, você pode escrever um nome na história de um clube, ou de repente um detalhe você também pode ficar mal visto, infelizmente. Então, o futebol é assim. Sem dúvida que é, sem dúvida nenhuma. Talvez por isso seja emocionante. Pelo amor de Deus. O Vitor vai me dar exemplo de Valdir Papel. Vitor! Foi pelo lado negativo. O programa já esteve no nível melhor, cara. A gente fala muito, cara. A gente fala muito de engrandecer os atletas. Então a gente tem que falar os caras também que eles deram mal, pô. Tá bom, valeu. Ô, Maurício, você tá com quantos anos, velho? 46. Como é que é para um cara, novo, que a gente já sabe, você sabe o que você tá falando, você sabe treinar um time, mas como é que é para você pegar, jogadores que são mega reconhecidos na história, cara que ganhou Libertadores, cara que já jogou em seleção, etc. Você, assim, no início de carreira no profissional, como é que é dar uma ordem no maluco desses? Pesa? É difícil? Eu acho que é isso para mim é experiência, né? Por isso que para mim foi tão bom eu ter passado algumas vezes no profissional, né? Para ver como é a relação. Eu acho que o mais importante, Felipe, é você fazer com que eles acreditem naquilo que você está falando, né? Eu acho que não é a idade, mas eu acho que é o quanto eles confiam naquela mensagem e quanto aquilo vai dar certo dentro do campo. A partir do momento que você ganha a confiança deles nesse sentido, faz porque vai dar certo, né? Eu acho que aí a relação ela fica muito mais fácil. Porém, a gente sabe que você tem toda a razão. O relacionamento é uma das coisas que pode prejudicar, né? Não deixar com que o treinador consiga seguir na carreira dele. Então, eu tento passar a melhor informação possível daquilo que eu acredito, daquilo que eu já vi dar certo, e entrar na cabeça dele falando que se ele fizer, aquilo vai acontecer. E se eu tiver sorte, né, Jaque, e realmente acontecer, aí a gente começa a conquistar a confiança, a relação é mais fácil. É isso aí, galera. Pô, muito bom. Estamos chegando agora na reta final. Eu queria fazer uma última pergunta para o Maurício, agora falando do futsal. Vários títulos, né, que você ganhou. Eu tive alguns participando lá, né, convivendo, né, com você. Eu acho que tem um muito especial, né, mas com certeza que foi o de Carlos Barbosa, né, que vai ficar marcado também para o resto da vida. Né? Vai, porque na verdade eu nem ia, né, para essa competição, né, porque eu tinha saído do Sub-15 do Botafogo, tinha ido ao Sub-17, eu ia ter um recesso no Sub-15 justamente na semana do Brasileiro, né, acho que você lembra disso, e acabou que eu fui promovido ao Sub-17 e esse recesso ele passou a ser só de 3 dias. Então eu não faço o primeiro jogo, não faço o segundo, eu chego lá no terceiro e a gente está perdendo para o Paraná de 2-0 e esse resultado a gente estava eliminado. E a gente vira o jogo, eu chego no intervalo, próximo do intervalo do jogo, a gente vira o jogo e ganha, se não me engano, de 5-2 e a gente classifica e depois a gente vai fazendo conta, né? Conta.
até a final, e foi um ano bastante bacana, porque a gente trabalhou essa equipe desde do Sub-17, né, Castanha? Da molecada que estava com a gente, a nossa estrutura era bem difícil, né? A gente treinou numa quadra de 30 metros para jogar numa quadra de 40, no coração do futsal, que é Carlos Barbosa. Então aquele título realmente fica muito marcado, porque ali foi praticamente eu fechando um ciclo no futsal com uma geração, talvez tenha sido a melhor geração com que eu trabalhei. E se você me permite, o último título, o título que também que me ficou muito marcado, foi justamente o título que o nosso querido, né, e eterno amigo Leco fez, né, contra o Macaé na final do Maracanãzinho, que ele recebe a bola no arrasta do Marquinhos, dá um chute na forquilha, a bola chega a ficar presa, né, a gente foi campeão carioca adulto aí, contra o Macaé, que era um time que tinha disputado a liga, tinha tido um belo desempenho. Esses 2 títulos no futsal realmente vão ficar para sempre na minha memória. E só para fechar, eu tive com o Pedrinho nessa semana, né, no Total Esporte Rio, no canal Total Esporte Rio, e eu lembro que você me pediu na época, traz o Pedrinho, o João Pedro e o Filipinho. Acabou que o Filipinho, ele não foi, o João Pedro, eu falei que não tinha muita intimidade, mas o Pedrinho foi para você, não, o Pedrinho e o Filipinho vão estar aqui, né, e o Pedrinho, e eu brinco com ele que o Pedrinho joga demais, hoje está jogando na Polônia, né, mas ele nem jogou o que ele podia jogar, né, jogou muito abaixo naquela competição, mas acabou fazendo gol do título, né? Então, a final foi dele. Né, importante, né? No jogo, como o Maurício falou aí, fazer cálculo, a gente não podia tomar gol, se tomasse gol, tinha que fazer mais gol, que era average, não era saldo de gols. Enquanto eu e o Rodrigo trabalhamos no vestiário também naquele jogo, fazendo por várias contas, né? E teve Sávio e Iberê jogando demais também. E ganha Jaraguá e ganha dentro de Carlos Barbosa, né, com o time de Carlos Barbosa, dentro de Carlos Barbosa, então realmente foi uma conquista magnífica, né, cara? A gente tem uma foto com a comissão toda, que é muito bonita aquela foto também, né, com o Januário, Marcinho, Sandro, Rodrigo, todo mundo. E citou também do Leco, a gente fez, né, aquela homenagem no começo do programa, ele faz esse gol do título na prorrogação, né, Botafogo e Macaé, mete lá na forquilha e sai dançando, né, o bom gosto, né, Maurício? E fica bem marcado isso também. Canta de novo aí, Castanha, por favor. Aí, Puta, tá pior que o Bruno Henrique, irmão. Faz isso não, mano. Para aí. Tá o cara é humorista, pô. Falaram pra ele que ele é humorista. Aí ele ficou fazendo isso aí. Não é piada, não. O cara falou. Galera, vamos agradecer demais aqui por a participação, né, do Maurício, né, é sempre bom escutar, é sempre uma aula que a gente tem quando a gente tem a oportunidade de escutar o Maurício. Espero, né, que quando acabar essa pandemia, né, que volte, o Maurício consiga ganhar mais títulos esse ano, que a gente possa estar mais lá para o final do ano, né, trazendo novamente o Maurício aqui para ele falar mais um ano de conquista na carreira dele. Maurício, obrigado demais pela sua participação aqui. Sabe que, pô, a gente troca direto aí, o quanto eu sou fã do teu trabalho, e falo isso para todo mundo, que eu sei que você vai longe aí, né? Como foi no futsal, vai longe no campo também. Valeu, irmão. Eu que agradeço aí, rapaziada. Foi um prazer muito grande aí. O programa só está crescendo, chutando para fora. Eu estou sempre à disposição. Obrigado aí pela forma como vocês me tratam, obrigado pela torcida. Se Deus quiser, a gente vai estar no futuro próximo aí junto de novo, tá bom? Boa noite aí, um abração. Valeu, galera. Você que está assistindo a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like também, né, para fortalecer no vídeo aí, né? São vários canais aí, se inscreve neles todos aí, dá uma moral pra gente. A gente volta amanhã com o jornalista Rafael Marques, é outro também que veio do futsal para o jornalismo, então a gente vai ter muita experiência. O Maurício conhece também, né, Rafael Marques. Amanhã vai estar com a gente aqui. E na quinta-feira a gente tem o cracaço aí, né, o ex-jogador, o cracaço Alex, né, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Curitiba, do Fenerbahçe. Então vai estar com a gente aqui. Do Flamengo eu não sinto que ele passou muito rápido, né? Mas ele vai estar aqui com a gente na quinta. Então se inscrevam nos nossos canais aí. Valeu, Felipe. Valeu, Vitor. Valeu, Cassé. Valeu, Maurício. Valeu, Jaque. Valeu. Maurício. Valeu, e a gente volta amanhã. Programa Chutando para Fora. Valeu, galera. Tamo junto.